Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dia 23 de junho de 2022. Meu nome é Rodrigo, mais conhecido aqui como Lobo, aqui no UOL. Bom, hoje estamos aqui para falar de uma tecnologia que não é mais emergente, que é o Edge Compute, e como essa arquitetura, tecnologia vai revolucionar o seu negócio. Para isso, vamos contar aqui com grandes especialistas da Edge UOL, da Compass, que é nossa irmã aqui no Grupo UOL, e a ilustre presença aqui do nosso parceiro tecnológico da AWS. Então, bom, vamos lá, né? Apresentando aqui os speakers. Os speakers de hoje são Mauro e Gerson, que falarão da tecnologia que vai acelerar Edge Compute no modelo hybrid com Cloud Compute da AWS. Thiago Fortunato, falando dos cenários, dos cases de uso, na prática, né? Pelo lado da AWS, teremos aqui o Ricardo Brugnoli, Head de Compute Services Latam, Alexandre José, Hybrid Edge Latam, e Ricardo Tasso, Solutions Architect da AWS. Vamos lá, então, assim, a ideia aqui é que vocês saiam sabendo o que é Edge Compute, com cases concretos de uso, e do ponto de vista tecnológico, como ela pode funcionar em conjunto com a Cloud AWS. Quero chamar aqui, já aproveitando para agradecer por ter aceitado o nosso convite, Bruno Brugnoli, e fazer as honras aqui e dar o início ao webinar. Brugnoli, com você. Tá no mute aí. Tá no mute, tá, Brugnoli? Agora sim. Agora sim. É isso aí. Boa tarde a todos, obrigado, Lobo, pela introdução. Meu nome é Ricardo Brugnoli, como disse o Lobo. Eu tenho sob minha responsabilidade um time em Latinoamérica, dentro da AWS, que leva a seu cargo os principais serviços de compute. E dentro deles, por que não, a parte de Edge e de Hybrid, como chamamos nós outros aqui também dentro da AWS. E por que Hybrid? Por que Edge? Hoje, quando vemos toda a transformação digital que vários de nós passamos, vários estamos passando, vocês, nossos clientes também, parceiros, estão passando, existe a necessidade, muitas vezes, de se construir uma ponte antes de se fazer uma transição mais acelerada para o que é novo. E essa ponte ela pode ser muito bem feita através das tecnologias que nós vamos estar falando aqui hoje, onde o Alexandre José vai estar falando, o Tarso e nossos colegas aqui da EdgeWall também vão contar para vocês o que pode ser feito e como pode ser feito utilizando-se das nossas tecnologias, dos nossos serviços. E Edge também. Muitas vezes nós temos empresas que têm dispersos pelas suas instalações, várias instalações aí menores, ou Edge Data Centers, ou Edge Locations, como a gente chama também, que podem necessitar estar com as suas aplicações, a sua carga de trabalho subindo para a nuvem. E nós podemos estar colaborando com vocês com soluções dentro desta linha. O Alexandre José é o nosso BDM para a América Latina de soluções de hybrid e vai estar falando com vocês daqui a pouco, ele faz parte do meu time. Então, sem muito mais delongas, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, sabemos como é importante o tempo, como é difícil sacar tempo da agenda para estar atendendo a este tipo de evento, então agradecemos muito a presença de vocês e a oportunidade de estar aqui com o nosso grande parceiro, Ed Compass UOL. Então, obrigado mais uma vez, um prazer com vocês e excelente evento para todos. E agora passo para o Mauro aqui que está com a gente. Obrigado. Muito obrigado, Brugnoli. Muito bom ter a AWS conosco aqui hoje. Vamos falar hoje aqui, o foco é falar de Edge Computing. Edge Computing, já na próxima visão, no próximo slide, a gente trata Edge Computing conceitualmente como algo que estende o poder computacional e o armazenamento do dado para próximo de onde o dado é gerado e próximo do usuário. E como isso se aplica na realidade dos nossos ambientes de tecnologia, né? Como esse conceito ele funciona na prática, como nós vemos ele adotado. Sabemos que a adoção de cloud computing para novos sistemas de tecnologia é um caminho cobiçado, né? Em um modelo onde não é necessário investir tempo e dinheiro para construir ou gerenciar infraestrutura, controle de capacidade, ou até manter o custo de uma infraestrutura ociosa para atender demandas em picos de utilização. Todas as empresas estão em algum momento dessa jornada para a nuvem, né? Empresas novas, inclusive, já nascem cloud native, e isso é um caminho inevitável.
Contudo, existe também workloads com características específicas, que eles não podem ou não puderam ainda ser modernizados para o modelo de cloud. Tradicionalmente, sistemas que possuem exigências como ultra-baixa latência, residência de dados, ou um fluxo muito intenso de interação com a rede local, e até sistemas legados que precisam ser preservados até a substituição ou a modernização, eles precisam ser preservados por um bom momento ainda, onde eles estão. A arquitetura ideal para as empresas que possuem esse tipo de workload é um modelo que conhecemos como Hybrid Cloud. Ou seja, não permitindo compor uma arquitetura 100% em nuvem e conhecendo todo o valor agregado que o modelo em cloud traz para o seu negócio, em uma arquitetura híbrida é possível atender ambas as necessidades. Eu vou apresentar aqui uma solução incrível para Edge Compute desenvolvida pela AWS, que tem o objetivo de possibilitar que a sua empresa alcance a verdadeira experiência em Hybrid Cloud. Eu vou tratar aqui de AWS Outposts. Agora, sua empresa ela pode atender a necessidade de processamento local, necessidade de ultra-baixa latência e até as questões de regulamentação que exigem residência de dados com a mesma experiência da nuvem. O AWS Outpost ele é um serviço de extensão da cloud, onde a AWS posiciona um hardware, um rack, um servidor, de acordo com a arquitetura, na sua empresa, operando como um complemento do seu ambiente em nuvem. Todo o trabalho de gerenciamento, manutenção e as atualizações no Outposts é efetuado pela AWS da mesma forma como é feito no ambiente de nuvem tradicional. Ou seja, você não vai precisar se preocupar com esse tipo de atividade, assim como ocorre no modelo de nuvem. Ao mesmo tempo, sua empresa passa a ter uma porção da AWS dentro de casa. Vai utilizar as mesmas APIs, o mesmo painel de gerenciamento da sua região na AWS, mas agora pode ter serviços como EC2, EBS, S3 para execução ou armazenamento dentro de casa, EMR para Big Data, EKS para Kubernetes e até RDS para algumas versões de banco de dados já são possibilidades disponíveis para uso no Outposts. Bom, dessa forma, a experiência em Edge Computing passa a ser completa com a AWS, mantendo as facilidades de não se preocupar com o gerenciamento desses equipamentos ou precisar comprometer o CAPEX da sua empresa. Muito bem. Vou mostrar aqui para vocês o que é o Outpost, como que ele se materializa. Eu não estou comprando, não é meu CAPEX, mas ele vem parar aqui dentro da minha casa. Então, existem hoje duas versões em Outposts. Uma é a versão rack, que é importante comentar que ele possui redundância dos pontos de energia e conectividade, e conta ainda com a possibilidade de customização dos componentes para melhor processamento, armazenamento e até tratamento de imagem, de acordo com a necessidade da arquitetura. E as versões de servidor, que estão disponíveis no Brasil ainda em 2022, com uma informação privilegiada, nosso time AWS, já no segundo semestre eles passam a estar disponíveis conosco, e já temos a possibilidade de criar arquitetura, estudar arquitetura com eles, é algo que já está disponível para esse nível de estudo. Então, esse é o AWS Outpost. Nas próximas visões, mais à frente, vai ver ele aplicado também em algumas soluções, e ele se integra perfeitamente com esse modelo de Edge Compute, que é algo que também torna-se inevitável o modelo híbrido. Numa visão adicional, algumas pessoas já conhecem, o Grupo Huawei ele tem alguns segmentos. Mais um, por favor. Nós temos aqui, para atender completamente a necessidade do seu projeto, o Grupo Huawei conta com EdgeWall, que oferece toda a experiência em arquitetura, implantação e gerenciamento de serviços TI em infraestrutura física, sim, e em modelo de nuvem. E conta ainda com a Compass Wall, que está aqui conosco na figura do Thiago Fortunato, no desenvolvimento das aplicações e das soluções digitais para o seu negócio. Então, aqui nós conseguimos atender com toda a abrangência do seu negócio, desde a arquitetura, a implantação, o gerenciamento, até a aplicação na ponta, não estando condicionado a ter um pacote completo, podendo trabalhar de maneira customizada, pontual ou completa, de acordo com a necessidade do seu negócio. Aqui a gente vai aproveitar esse tempo, mostrar bastante para vocês soluções, como as coisas são aplicadas. Eu vou passar a fala aqui para o Gerson Paim, ele é gerente de tecnologia aqui na EdgeWall, com foco em serviços de nuvem, e vai mostrar um pouco de como a combinação dessas tecnologias pode atender a variados tipos de necessidades. Com você, Paim. Opa, boa tarde a todos. Eu vou falar aqui sobre soluções, desafios e soluções, como a tecnologia ela pode
alavancar aí o teu negócio, né? Então, mas primeiramente, para eu falar sobre desafios, eu vou falar sobre problemas, né, que a gente encontra aí nos setores da indústria, nos setores aí da agricultura. Quando a gente fala de logística, a gente tem problemas aí de perda de insumos, atraso de entregas, falta de infraestrutura nas estradas, portos, os preços dos combustíveis, eles estão lá nas alturas, vários tributos, roubos de carga e por aí vai, né? Hoje a parte de logística a gente tem vários problemas e problemas tecnológicos também, porque hoje falta investimento na área, então muitas empresas elas acabam não investindo, não achando que é interessante isso para o negócio, mas e também a falta de profissionais qualificados. E como que nós conseguimos aí com a tecnologia estar ajudando o seu negócio? Hoje, olhando para a Edge, nós falamos muito sobre IoT, nós falamos muito sobre Edge Computing, nós falamos muito sobre Machine Learning. Quando nós falamos de IoT, nós estamos falando de sensores, né? Tem diversos sensores que vão ajudar aí a coletar dados aí do teu ambiente, da tua aplicação e do teu negócio. E os modelos de predição, que eles vão servir para que você tenha dados aí em tempo real e também você possa tomar decisões rapidamente, né? Então, para que servem esses sensores e esses modelos de predição? Por exemplo, você pode utilizar um sensor para rastrear um caminhão. Então, você sabe quando ele chega num centro de distribuição, você sabe quando ele sai. Você consegue também utilizar esses sensores para fazer manutenções em um caminhão. Então, você sabe quando é necessário fazer uma troca de peça, quando é necessário fazer qualquer manutenção no caminhão que pode influenciar aí no combustível, né, na utilização de combustíveis e por aí vai. Você também pode estar utilizando sensores nos seus maquinários. Então, a ideia é que você coloque um sensor e esse sensor ele consiga pegar informações também para manutenções, para que você não deixe toda uma esteira parada aí, né? Toda uma fila de produção parada. Fora no setor da agricultura, que você pode estar utilizando sensores para entender quando que você precisa irrigar o solo, quando você precisa utilizar fertilizantes, quando você precisa utilizar inseticidas e prever aí alterações climáticas, né? Umidade, temperatura. E aí, por isso que nós utilizamos toda essa tecnologia aí com Cloud, Edge e Machine Learning. Passando para o próximo slide, aí nós temos os desafios e as soluções que nós podemos utilizar aí com Então, quais são os desafios? Os desafios é primeiramente, é o aumento de produtividade, né? Então, a população está crescendo, então o consumo dessas pessoas, consumo de alimentos, consumo de vestuário, então a indústria e tanto a agricultura, ela precisa ter menos desperdício para reduzir os custos aí de produção, né? E também ter uma monitoração do ciclo total aí de produção. Então, como que eu consigo fazer essa monitoração aí do ciclo total de produção? Utilizando serviços aí da AWS, né? Eu vou fazer aqui o merchan da AWS, né? Que a AWS hoje ela possui mais de 200 serviços que possibilitam você experimentar a AWS. E é legal da AWS que você consegue pagar pelo uso, né? Então, se você utilizar um serviço durante 2 horas, você vai pagar durante 2 horas. E isso possibilita que você esteja inovando, que você esteja experimentando, que você esteja utilizando tecnologia de ponta, né? Nesse exemplo aqui, nós estamos falando de Data Lake, Machine Learning e Edge Computing. Quando nós falamos de Data Lake, a AWS possui serviços como Redshift e como o EMR, como o Mauro falou anteriormente. O Redshift ele é para você fazer análise de dados históricos. Então, você jogou vários dados ali, você coletou vários dados aí da tua fazenda, da onde que for, da tua indústria, você joga esses dados ali para dentro do Redshift, por ele ser um data warehouse, e você consegue fazer análises aí do teu ambiente. Mas eu preciso tomar decisões em tempo real. Você pode utilizar o Amazon EMR, que ele é um Big Data, através dele você consegue puxar ali, analisar os dados, e em tempo real você consegue estar tomando ações aí no teu ambiente que vão prevenir que você tenha algum problema aí no teu negócio. Fora isso, olhando para Machine Learning, a AWS possui o Amazon SageMaker.
O SageMaker, ele é o serviço que você vai utilizar aí para criar, treinar e implementar os seus modelos de predição. Interessante de tudo isso que você consegue subir esses serviços com apenas alguns cliques, você não precisa ser um profundo conhecedor nessas tecnologias, tá? E aí, olhando para a IoT, nesse desenho nós vemos o IoT Greengrass, né? O IoT Greengrass, ele vai apoiar você com os seus sensores, ou seja, você tem um sensor que está coletando ali a umidade lá do teu ambiente, você vai estar utilizando o IoT Greengrass para conectar o teu ambiente com a AWS. Essa conexão ela é totalmente criptografada, então você não vai ter problemas de segurança aí, de alguém interceptando os teus dados e podendo ver o que está sendo trafegado ali dentro, fora que você também consegue utilizar, dentro do Greengrass, você consegue utilizar os lambdas que vão fazer o tratamento do teu dado antes de enviá-lo para a AWS. Com isso, o que vai acontecer? Você vai enviar menos dados para a AWS, né, porque você fez um tratamento antes, e aí o teu custo com o tráfego vai ser reduzido, e aí você também vai ter um custo também reduzido com o armazenamento. E falando em armazenamento, eu falei ali de Data Lakes, mas também tem o Amazon S3, que ele é um armazenamento também da AWS, né? Ele serve para... Ele tem tiers, né, de custos, então, se você precisa utilizar ali um dado em tempo real, o S3 ele vai ter essa opção, o custo é um pouco mais elevado, e aí quando você precisa utilizar dados históricos, você vai ter uma outra opção, que aí você vai ter um custo um pouco reduzido. E aí, a gente falando de todo esse ecossistema, a ideia a gente está falando de tomar decisões em tempo real. Nós temos também, dentro da AWS, nós temos o Amazon SNS, que é para que você receba informações em tempo real, né? Você vai receber tua informação ali no celular, que algo não está normal no teu ambiente. E o QuickSight, que é quando você precisa criar um painel. Então, você tem a tua aplicação, você precisa criar um painel centralizado com todas as informações ali do teu ambiente, desde infraestrutura até do teu negócio, você vai ter essa visualização aí com o Amazon QuickSight. E aí, a cereja do bolo é o Outposts. O que o Outposts vai te trazer de benefício? Imagina que você não consiga estar utilizando a AWS por conta de latência. O seu dado está na região norte do Brasil. E aí a AWS está na região, por exemplo, sudeste. Tem uma latência muito grande aí para você estar enviando os seus dados para a AWS. E aí que entra o Amazon Outposts. Nós levamos o Amazon Outposts até você. A ideia do Amazon Outposts nós vamos colocá-lo perto de um data center perto de você, para que você tenha essa experiência de ultralatência e também residência de dados. Pode ser que você não necessite, que você precise ter os seus dados dentro de casa. A ideia aí que a gente vai fazer a cloud híbrida, né, que o Brugnoli falou no início desse webinar, que você vai ter ali experiência de AWS dentro de casa. Todos esses serviços que eu falei anteriormente, eles estão dentro ali do AWS Outposts e você vai ter essa experiência. E com relação à Edge e à Compass UOL, nós somos um time de mais de 500 profissionais especializados em AWS. Juntos, somando as duas empresas, nós temos mais de 1.000 certificações em AWS. Então, nós seguimos as melhores práticas de arquitetura para criar o seu ambiente, para migrá-lo para a AWS, para modernizá-lo e para geri-lo também. Então, a gente garante que você vá para a AWS utilizando o tamanho de máquina, os recursos corretos para que você realmente pague o que você realmente precisa utilizar ali. Nós somos um dos maiores parceiros da AWS aí no mundo e nós podemos ajudá-lo aí na inovação do teu negócio. Aí vem a junção da Compass UOL com a Edge UOL, que aí eu passo o bastão para o Thiago Fortunato. Ótimo. Ô, Thiago, posso fazer só um comentário que foi uma pendência minha aqui, tá, pessoal? Rapidinho, comentar que se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar no chat aqui. Ao final tem uns minutinhos, a gente reserva um espaço para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então sintam-se à vontade em deixar as dúvidas aqui no chat, que a gente responde tendo
tendo os minutinhos finais aí. Muito obrigado. Fortunato, pode seguir aí. Valeu, pessoal. Então, boa tarde a todo mundo. Minha missão aqui, né, a gente bater um papo sobre soluções, né? Então, a gente vai começar a trazer uma sessão de pílulas para a gente estressar, né, alguns cenários. Então, por favor, nesse slide, né, nesse primeiro slide, serve para pegar o contexto que o Paim e todo o time comentou até agora. Só que às vezes parece que está algo muito distante, né? Então, quando a gente olha o Edge Computing, através do Outposts e todos os serviços da AWS que foram citados, a gente começa a ver uma sociedade que ela fica intercomunicada. Então, como funciona isso? A indústria ela vai conseguir trazer, né, a computação para perto dela, do jeito físico, para auxiliar nas camadas de decisão. E aqui tem um grande detalhe, pessoal, que assim, ó, o machine learning que foi comentado, né, ele vai poder atuar de várias formas. Então, desde estar em um robô, né, e conseguir lá acelerar um processo, identificar uma falha, e até nas camadas de decisão, aonde através de Data Analytics, a gente vai ter esses dados, né, puros, limpos, para conseguir identificar isso. E uma grande sacada que a gente vê nessa questão do Edge Computing é que tudo se transforma em computação, né? Então, a comunicação de qualquer sensor e também de smartphones, de outros agentes, como os próprios carros, apesar de a gente pensar muito em carros autônomos para isso, mas os veículos hoje, né, com as suas centrais multimídias, elas já têm poder de computação para nos facilitar e trocar dados com esses meios. Por favor. Então, nesse próximo slide, a gente começa a comentar um pouco da migração de plataformas cloud para Edge Computing, né? Então, aqui tem um cenário muito interessante, que a gente pega um cenário olhando para supermercados, né, e toda a sua camada de IoTs. Então, imagine uma série de sensores onde eles são responsáveis por controlar a questão de resfriamento e também de congelamento de itens de supermercado. Vocês devem imaginar que é algo muito simples, né? Só que no dia a dia isso acaba se tornando algo muito complexo. Imaginem que ao percorrer do dia, né, tem um nicho de horários onde tem um maior ciclo de pessoas, onde elas acabam abrindo e fechando aqueles congeladores e refrigeradores mais tempo. E também tem partes do dia onde tem um movimento menor. Então pensem que o IoT aqui também ajuda na redução do consumo de energia elétrica. Além de transformar, né, a empresa com um lado mais verde, também tem a questão que a gente acaba apoiando na economia financeira, né, do dia a dia. Então, aqui a Compass, né, a gente redesenhou toda a arquitetura que tinha antes dos elementos de IoT. Eles levavam os dados direto para a cloud, e agora a gente tem uma situação de Edge Computing, onde no meio desse desenho, né, se tem um grande poder computacional, onde esses sensores de IoT conversam com esse poder computacional para tomar decisões. Exemplo disso, aumentar a temperatura, aumentar a compressão de uma ilha de refrigeradores ou não. Então, isso começa a fazer parte do nosso dia a dia, diminuindo muito a latência que dependia dos elementos de cloud. Por favor. Então, na sequência, a gente começa a falar, né, um pouco mais do mundo híbrido. Então, a gente pega a parte de indústria 4.0. Aqui tem um cenário que é muito interessante. O Mauro comentou sobre Outposts lá no início e demonstrou ali aonde ficaria Outposts em alguns desenhos. E aqui, né, num serviço conjunto Compass e Edge, a gente consegue desenhar um roadmap de como fazer isso. Então, aonde colocar seus sensores de IoT, como fazer essas plataformas, para que a gente consiga pegar indústrias, independente da sua capacidade de produção e também da sua maturidade, tanto da área de TA, né, de tecnologia de automação, como da área de TI, para que consiga colocar esses elementos de computação e mirando mais na questão de indústria 4.0 e essas novas evoluções, né? Assim, a gente começa a facilitar para que esse momento de evolução ele tenha um movimento que ele seja firme, né? Que assim a gente consiga fazer as camadas de progressão e trabalhar nele de uma forma bem sucinta, que não transforme em muitos transtornos para o dia a dia. Por favor. E como o Edge vai mudar o agro, né? Aqui eu acho que o Edge Computing tem um grande apoio da questão do 5G, para que a gente consiga aumentar em muito a produtividade no setor agro.
Então, a gente começa desde as questões de agricultura de precisão, que nem o Paim comentou antes, né, a questão de irrigação autônoma e, principalmente, também as questões de identificação de doenças. Então, imaginem, com uma camada de sensoramento, através de imagens e outros sensores, a gente pode fazer leituras de grandes áreas e, dali, também conseguir prever, junto com elementos, né, que leem questões climáticas, até possíveis fatores de doença daquela plantação, assim como também questões que vêm derivadas de incêndio e outras depredações, né? E quando a gente começa a pensar como isso vai se interligando, no próximo cenário a gente tem a questão do focado em retail. Então, como o Edge Computing vai impactar na camada de retail? Quando a gente pensa nisso, né, hoje, cada vez mais, a gente vê muitas ferramentas baseadas em IR, VR e XR, né? Cada vez mais a gente vê a realidade aumentada participando diretamente, né, de simulações de produtos. Então, o Edge Computing vem diretamente para nos auxiliar nessas simulações. Imagine que aqui a gente fala muito do phygital, né? Então, os locais físicos vão começar a ter muita computação embarcada. Poderia ser simplesmente um espelho, por exemplo, onde tu consegue selecionar ali produtos, né, onde tu pode, por exemplo, comentar qual evento tu vai, ou até subir uma foto do Instagram, coisa do tipo, e ele fazer um depara dos produtos que tem naquela loja. Né? Também, quando a gente começa a olhar a questão de logística, que foi comentado antes, a gente pode pensar em robôs que trabalham com a parte do picking, né? Então, como fazer a administração de logística, né, na camada de retail. E tem dois cenários que cada vez mais a gente vai ver ocorrer, tanto no Brasil quanto fora, que é a identificação de clientes. Então, sabendo que o Thiago está lá, e o Thiago tem tendência a comprar cachecóis, porque está no Sul, eu vou recomendar cachecóis que combinam com o Thiago. E principalmente a questão de lojas autônomas, né? Cada vez mais a gente vai ver isso trabalhando com um cenário multitecnológico. E aqui vale a pena, de novo, relembrar que muitas vezes a gente vê a tecnologia de forma isolada, mas o Edge Computing tem que estar ali por trás para dar essa camada de sustentação. Quando a gente pensa no próximo cenário, olhando mais para o cenário de health, a Compass tem um case, né, de publicação junto com a AWS, envolvendo o cenário de IoT, olhando para a monitoria de crianças, né? São crianças que estão passando por um processo de câncer, então como fazer que a leitura desses dados nessa camada de IoT estejam, né, expostas em near real time por uma tomada de decisão médica. E quando a gente começa a pensar em clínicas, né, cada vez maiores e com N pessoas, esse tipo de hardware está lá, vai nos ajudar muito para a identificação, né, desses cenários, e também, inclusive, quando a gente começa a pensar em telemedicina lá na frente, levando as questões de operação e outras coisas, a gente começar a manipular robôs nas outras pontas também, através da questão de 5G, de Edge Computing. Então, pessoal, começando a finalizar aqui, a gente falou muito sobre o cenário do 5G do Edge Computing, só que tem cenários que a gente vai sentir isso muito próximo de nós. Então, dentro das cidades, é onde a gente vai começar a sentir isso numa camada muito grande. E isso vai nos impactar de várias formas, né? Através do Edge 5G IoT, a gente consegue ter, desde uma questão muito simples, como o ajuste de tráfego nas cidades. Imagina, cada rua, a gente conseguir, né, adequar o fluxo, né, do trânsito, sabendo que tem uma rua que está com uma demanda maior, outra com uma demanda menor, a gente adequar o tempo de semáforo para isso, né? Parece algo muito distante, mas na verdade é algo que está muito próximo de nós, né? Com essas tecnologias novas que estão vindo para cá na camada de infraestrutura, vai nos apoiar muito para isso. E tem outros dois pontos que eu acho muito interessantes. Um deles é a identificação de problemas em infraestrutura. Imagina a gente conseguir identificar que uma rua, né, está sem energia elétrica ou está com problema de esgoto, e isso facilitar para que aquela rua tenha um reparo o mais rápido possível. Cada vez mais, então, esses itens vão, né, ficando mais próximos de nós. E também na camada industrial, como no próximo slide a gente vai demonstrar, na indústria 4.0, a gente vai ter muito a visão computacional próximo de nós. Então, a gente pode ver na primeira imagem ali, algo que até parece um pouco mais distópico, que é um robô fazendo processo de solda. Agora, imaginem quantos processos de soldas é feito durante o dia, né? Com a questão do Edge Computing ali, a gente vai conseguir ter uma resposta mais precisa para essas análises e, principalmente, as indústrias, elas vão ter uma facilidade usando redes privadas. Então, a gente leva o 5G privado para lá, leva essa camada de computação para ajudar na tomada de decisão.
Assim também como, por exemplo, na identificação de EPIs, né? Então, locais fechados na indústria que é necessário ter tais tipos de EPIs, através de visão computacional a gente consegue reconhecer e tomar ações, né? Então, isso acaba facilitando muito o nosso dia a dia. E para fechar, pessoal, tem mais um slidezinho só, que é para comentar a questão de visão computacional também. Só que esse desenho de solução, ele foi construído, ele está de pé hoje, né, funcionando num formato de Hybrid Edge, né, então, ou Hybrid Cloud, como preferirem. Aqui a gente faz uma leitura de elementos, né, de placas de veículos através de CCTV, usando o sinal analógico, então o cliente teve todo um conforto de utilizar o seu legado já, e aqui a gente atua muito mais fazendo o quê? Dando esse poder computacional da identificação de placas, e principalmente transformando e dando essa infraestrutura, para que a pessoa consiga, com Compass, né, mais Edge, sair na outra ponta tendo infraestrutura e solução. Agora, pessoal, para continuar o papo aqui, eu vou chamar o Alexandre, da AWS. Alexandre, fica à vontade. Super obrigado, Fortunato. Pô, como é bom estar com gente aqui super inteligente, né? Excelentes casos, expertise, sendo aqui dividido aí com o público que está com a gente. Isso só serve para mostrar que edge computing é uma realidade. A gente não está falando mais do futuro, a gente não está mais se restando aqui sobre uma predição do que vai acontecer. Isso é de fato o que está acontecendo agora. E é por isso que a AWS tem feito tanto investimento em levar esses serviços que estão dentro da nossa região de cloud para transformar literalmente todos os ambientes que se apropriam desse novo modelo de transformação digital que acontece na manufatura, na indústria financeira, no agronegócio, como o Gerson, o Mauro e o Fortunato citaram muito bem. Para exemplificar um pouco disso, eu gostaria de contar um caso que a AWS divulgou junto à Volkswagen no nosso reInvent de 2019. Isso é novamente para mostrar que Edge já é uma realidade. Na época, o CIO, Martin Hofmann, da Volkswagen Mundial, mostrou o que seria uma Industrial Cloud 100% baseada nessa condição de hybrid computing para o mundo de manufatura. Do ponto de vista da AWS, quando a gente fala de Hybrid Cloud, significa estender todos os serviços hoje que estão dentro da nossa região AWS para dentro do cenário do cliente. Aí muitos de vocês podem perguntar, mas por que eu faria isso? Muitos dos serviços, como o Fortunato, o Mauro, já comentaram, são muito sensíveis à latência. É o caso, por exemplo, da Volkswagen, que implementou, por exemplo, 2 outposts para revolucionar todas as plantas. Porque você pode imaginar, por exemplo, a quantidade, na verdade, complexa de sensores, de ambiente de produção, de MES, de controle, ligação com ERP, supply chain, que cada uma das 120 plantas que a Volkswagen tinha no mundo e a dificuldade de manter isso atualizado e num ambiente extremamente produtivo. E muitas das vezes se preocupando com tech refresh, com toda a parte, por exemplo, de life cycle. Isso, com o Industrial Cloud da Volkswagen, em parceria com a AWS, isso foi eliminado. Porque a partir do momento que você deixa de se preocupar com esta infraestrutura básica e passa a agregar esse serviço de cloud dentro de uma esteira de CI/CD, trazendo componentes que antes eram dedicados, eram proprietários, como é o caso dos PLCs, que hoje se tratam, na verdade, de workloads cloud native, que você pode rodar em cima de um container e fazendo a desagregação, por exemplo, de toda a conexão dos sensores que estão numa planta. Foi isso que a Volkswagen fez. O SAVE, na verdade, e a gestão integrada do que ele chama de uma rede única, isso vocês podem comprovar através do vídeo que é público, onde vocês podem ver lá o Dr. Hofmann comentando, na verdade, esse case da Volkswagen. Ele mostra que uma rede única pode trazer um SAVE gigantesco, primeiro em processo, segundo, com a integração, por exemplo, de robôs, toda a malha de MES, toda a parte, por exemplo, de AI, feita exatamente na ponta, para primeiro ter a implementação de fato da indústria 4.0 e agora nós estamos falando da indústria 5.0. Realidade aumentada, machine learning, a partir da captura de imagem, análise preditiva, por exemplo, que permite uma intervenção na linha, evitando queda da produção de maneira proativa, e não as manutenções reativas que acontecem na linha de produção tradicional. Isso tudo é realidade. E por que, na verdade, levar esse tipo de serviço e não trabalhar com as infraestruturas tradicionais? Porque você imagina que
toda essa preocupação que ao longo dos últimos 20 anos, todos os especialistas, tanto tecnologia da automação como tecnologia da informação, tinham para manter simplesmente as luzes acesas e tudo operando, deixa de existir e passa a ser uma coisa completamente invisível do ponto de vista técnico. As pessoas, os analistas, os técnicos, os arquitetos têm mais tempo para pensar na inovação, de como fazer aquela planta produzir mais. Com o advento do 5G, muito bem mencionado aqui pelo Fortunato, isso é um outro step que vai mudar. Nós estamos falando já de plantas, por exemplo, automotivas, conectadas ao private 5G, assim como usinas conectadas, levando, por exemplo, toda essa escala hoje de 5G com serviços agregados através da Edgewall, que tem uma excelente expertise, tanto do ponto de vista de modernização de aplicação, como transformação desses ambientes para um outro nível. Coisa que uma infraestrutura tradicional, com um modelo de propriedade intelectual dos engenheiros dessas empresas, eles não conseguiriam alcançar a escala e a velocidade necessária. A partir do consumo de serviços da AWS, você pode realmente se preocupar em trazer essa inovação de maneira muito simples, por meio do Outpost, diretamente na planta, fazer, na verdade, toda essa integração e essa mudança ali no ambiente da manufatura de maneira muito rápida, colher, na verdade, toda essa redução de custo e redução de complexidade, ao mesmo tempo que você aumenta a disponibilidade, aumenta a sua produção e diminui muito a questão de incidente, seja de EPI, seja de falhas, na verdade, na linha de produção, seja dos aspectos, por exemplo, de controle do sensor, entre outros muitos aspectos. É isso, na verdade, que a gente exemplifica nesse caso da Volkswagen, nessa questão do Industrial Cloud, que é apenas um dos exemplos de tudo aquilo que pode acontecer em Edge Compute agora, em qualquer indústria, seja cidade digital, seja no mundo do mercado financeiro, seja, na verdade, para você falar do agronegócio, onde 5G e os private 5G vão revolucionar isso ao longo do Brasil, mesmo em localidades extremamente distantes, como foi o caso, por exemplo, que o Gerson citou muito bem para nós. Eu queria também convidar aqui o Ricardo Tasso, meu parceiro aqui e responsável aí do ponto de vista de arquitetura com a Edgewall, para comentar outros aspectos de Edge Compute que a AWS pode compor nesse portfólio. Tasso, você já me escuta bem? Já sim, Alexandre. Vocês me ouvem aí também, né, pessoal? Pô, estamos escutando bem. Conta então, pessoal, aí um pouco mais daquelas coisas que eu não conheço bem, mas que você domina. Vocês já sabem tudo, pessoal. Só de ouvir aqui o Thiago, o Mauro, o Paim conversando aqui, já dá para entender que o pessoal já sabe tudo também, né, Alexandre? Você e o Brunholi são lendas aqui. Não, sem dúvidas. Acho que depois desses belos casos, né, Alexandre, que você mencionou, de utilizando aí o Outpost Hack, né, e também depois dos exemplos mencionados aí pelo Thiago e pelo Paim, a gente conhecendo, né, esses casos e ouvindo tudo que foi falado pelo time aqui, todas as características que nós temos do Outposts Rack e do server, dá para tentar tratar aqui, né, de algumas das principais preocupações que o pessoal tem com o Edge Computing, né. Segundo uma pesquisa aqui do IDC, que nós temos aqui na tela, algumas das principais preocupações são relacionadas ao custo, né, tanto inicial quanto o custo no decorrer do ano aí, e essas preocupações, vocês ouviram, né, pessoal, nesses exemplos que o pessoal mencionou, da Edgewall aqui, no exemplo que o Alexandre mencionou, teve até redução, né, de custo, e também em todas as características que foram expostas aqui, essas preocupações, elas acabam diminuindo ou até zerando, né, e além de, ali nós temos também a parte de segurança. É extremamente importante mencionar que segurança é job zero na AWS, né? Nós falamos muito sobre isso, nós damos prioridade máxima para a segurança aqui na AWS, nós temos boas práticas, nossos parceiros também têm boas práticas. Um exemplo que eu posso mencionar aqui é do Well Architected Framework, que tem um pilar de segurança detalhado, destinado aqui a aplicações e ao melhor uso da arquitetura de cloud, né, na AWS. Inclusive, a Edgewall e a Compasso aqui, né, em conjunto, eles são um parceiro Well Architected, fazem parte do programa de Well Architected Partner, né? Então, nós temos aqui pessoas que conhecem, né, realmente de arquitetura e das melhores práticas aqui na AWS.
E aqui, além disso, nós temos aqui as soluções, né, de Edge da AWS. As soluções de Edge, pessoal, elas estendem a nuvem da AWS direto para onde os clientes precisam. Não necessariamente onde eles estão, né? Porque muitas vezes você não precisa ali de uma infraestrutura tão próxima de você, mais perto dos clientes dos nossos clientes, né? Então, isso vai estar exatamente onde os clientes precisam. Então, além das nossas regiões aqui, né, distribuídas pelo mundo, das zonas de disponibilidade em cada uma das regiões, dos nossos local zones, dos nossos pontos de presença, onde nós temos, por exemplo, serviços como o CloudFront, né, o Amazon CloudFront, para cache e distribuição de conteúdo de forma global e segura, nós temos aí uma extensão através dos outros serviços, como o Storage Gateway, como a AWS Snowball e o Snowcone, recursos de IoT, conforme o pessoal mencionou aqui, né, o SiteWise, o Greengrass, que são serviços aí que ficam na borda aí no cliente, e claro, o AWS Outposts, né, que conforme o Mauro trouxe aqui, todas as informações, detalhou quase tudo para vocês, mas ele traz aí a infraestrutura da AWS, né, até onde o cliente precisa. Então é instalado ali, conforme ele comentou, um rack ou um servidor, seja de 1U ou de 2Us aí, em uma localização física ainda mais próxima do cliente, para manter a latência ainda menor. Então, com Outposts é possível executar alguns dos principais serviços da AWS localmente, nessa localização física, né, que a gente comentou, e ainda se conecta com todos os serviços disponíveis na região local. Então, imagina que é possível estender ali a sua VPC, né, a sua rede, o seu Amazon Virtual Private Cloud, e ter localmente serviços como o Amazon EC2, serviços de containers gerenciados, conforme o Mauro comentou ali, de Amazon ECS e do Kubernetes como serviço, né, o Kubernetes gerenciado da AWS, o Amazon EKS, armazenar os dados ali, seja em EBS, que é o nosso storage, o nosso block storage ali, ou no S3, executar os bancos de dados também, como disse o Mauro, no RDS, e os serviços de IoT, né, que o Alexandre mencionou no caso aqui, e que foram mencionados também nos exemplos citados pelo Paim e pelo Thiago, tudo isso ainda mais perto do cliente. Bom, acho que o objetivo é ter o Edge Computing da AWS onde os nossos clientes precisam, né? E aí entra tudo que nós ouvimos até aqui, né? Tudo que o pessoal comentou, esclareceu de forma muito, muito boa aí, e de como a Edgewall pode ajudar nessa jornada, né, Mauro? Muito, muito, muito bom de verdade, Tasso. Obrigado aí pela explicação. Cara, esse momento aqui tem sido excelente, é ótimo falar com vocês sobre boa tecnologia. Vocês aí que estão assistindo podem usar o QR Code que está aqui na tela também, se quiser, se precisar ir falar com os nossos especialistas, né? Então sintam-se à vontade, usem esse canal. Em seguida a gente vai partir aqui, eu vou deixar um pouquinho o QR Code na tela. Queria falar aqui agora, surgiu uma pergunta aqui sobre protocolo, né? O André aqui comentou se nós conhecemos ou utilizamos algum protocolo de comunicação específico para Edge Computing, né? Acho que eu vou até iniciar falando aqui, aí o Fortunato acho que ele consegue complementar. Eu acho que aqui surge o grande benefício desse tipo de solução, né? Os protocolos de comunicação, eles são preservados, né? A sua parte computacional, ela continua utilizando os protocolos a que você já está habituado, e existem protocolos específicos de comunicação de sensoriamento, e a parte de integração entre eles continua sendo preservada também. Falei correto, Fortunato? Mesmo nessa linha, você vê algo diferente disso? Corretíssimo, cara, sem tirar nem pôr nada aí. Eu acho que a grande questão mesmo, a gente reconhece, né, Mauro, que é uma dor, muitas vezes, para a galera quando quer implantar algo nesse cenário, eles acabam pensando que é uma nova implementação de todo um ecossistema, né? E aqui o Edge Computing está para facilitar, a gente consegue trabalhar com a arquitetura de TI já existente e com a de TA também. A grande sacada é fazer a comunicação entre ambos, né? E, obviamente, pessoal, utilizando, né, os protocolos tanto reconhecidos pela indústria, tanto da automação quanto da computação, né, todos eles de forma completa.
Legal, acho que isso é um gancho interessante para a gente falar também sobre a arquitetura, né? Qual é a vantagem em você utilizar, a sua empresa utilizar um grupo como esse aqui, né? EdgeWall, CompassWall, um parceiro muito forte, muito próximo e presente como a AWS, uma das grandes vantagens, se não a maior delas, é que você tem essas pessoas aqui conseguindo construir em conjunto com o cliente, ouvindo a necessidade dele, criando um formato mais adequado para aquela solução, e em conjunto com o parceiro e com toda a expertise que a gente já construiu até aqui, buscando as melhores condições, não apenas tecnológicas, mas também condições de incentivos, modelos de negócio que podem fazer um projeto que parecia às vezes impossível se materializar. Acho que essa junção, essa união desse nível de empresa com parceria com a AWS, né, como parceiro nosso, ela traz esse nível de benefício, né? O cliente ele pode ser ousado nos seus projetos, mesmo se ele estiver extremamente ocupado com seu time técnico, ou até se tiver pouco volume de time técnico dentro de casa e tiver uma ideia de projeto. É aí que a gente entra e consegue solucionar e sair do outro lado, né? Então, esse é o nível de parceria. Quanto às perguntas, acho que essa é uma das mais relevantes. Outra aqui é sobre os modelos de cobrança enquanto outposts em relação ao modelo tradicional em nuvem, né? Existe um modelo customizado, né? Por exemplo, e é uma grande vantagem, existem projetos que estão sendo viabilizados por conta disso. O tráfego, por exemplo, DTO, né, entre um outpost e a rede local, visto que ele não está saindo da zona de disponibilidade, ele é freeway, né? Então eu não tenho um custo nessa camada de conexão, né? Isso é uma grande vantagem. E eu tenho sim uma reserva daquele recurso AWS que eu posso utilizá-lo como eu bem entender durante o tempo que eu havia projetado, né? Nessas linhas, querem fazer algum comentário aí, Alexandre? Aí eu gostaria de adicionar também, eu acho que para deixar todo mundo tranquilo, o Outpost, no final do dia, é o conjunto de serviços da AWS sendo estendido para o cliente. O modelo de cobrança do serviço continua sendo o mesmo que a gente tem na região, só que com uma instância reservada, dedicada ali na ponta, tá? E é exatamente on top nisso que entra a propriedade intelectual da EdgeWall, fazendo a migração, criando esse ecossistema, que muitas das vezes vai se conectar com o legado ali, né, Mal? E a EdgeWall tem total expertise de fazer essa integração, preservando aquilo que deve realmente ficar ali no tradicional e aquilo que é cloudable, aquilo que pode ser transformado para cima da AWS Outpost de maneira muito rápida. Mas do ponto de vista de cobrança, são serviços da AWS exatamente igual ao billing que é feito na região. Ótimo, muito bem. Ainda sobre outposts aqui, existem modelos propostos no próprio site da AWS, né, se eles são os únicos modelos disponíveis. Não, né, o AWS Outposts, na versão hack, ele é customizável, eles são modelos sugeridos, né, entrando em contato conosco, tendo uma necessidade mais específica, a gente consegue editar aquele pack de recursos computacionais de acordo com a necessidade do projeto. Então, existe essa liberdade e essa facilidade quando falamos de outpost REC aqui. Algum complemento nisso, Tasso? Opa, achei que ficou. Aí, não sei se o Tasso escutou, mas eu vou complementar aqui. Eu tive um problema com o mudo aqui, cara, desculpa aí. Pode falar então, Tasso. Não, pode complementar, Alexandre, depois eu... Eu ia complementar só o que o Mauro falou, aqueles SKUs que estão na nossa página pública, eles são exemplos, como o Mauro comentou bem, exemplos de configuração, mas a EdgeWall liderando pode customizar isso para cada um do cliente. Isso é luvas brancas realmente e todo personalizado a configuração do Outpost em função da capacidade computacional, da capacidade de networking e da capacidade de storage, além do serviço que cada cliente precisa. Isso é feito aí com maior precisão e expertise
do grupo aí da Edgewall conhece muito bem a tecnologia. Muito bem, muito bom, Alexandre. E aqui um reforço, né? A gente fala, e é comum quando a gente vem no área de tecnologia, começar o projeto pensando do recurso tecnológico, mas aqui a gente pode iniciar o projeto pensando justamente do resultado fim, e é assim que a gente procura trabalhar atualmente, né? Eu tenho uma solução, eu tenho uma necessidade, preciso de uma solução para minha necessidade, não sei nem qual é a solução, nos procure, isso faz parte do nosso dia a dia, sentar em conjunto com você, cliente, e entender qual seria uma possível solução para algo que está ou afetando o seu negócio ou alguma necessidade de evolução que você já enxerga. Então, isso, mais uma vez, é bem importante frisar, e é por isso que nós temos aqui pessoas excelentes, como parceria, como o time da Compass, que é incrível no desenvolvimento das suas soluções digitais. E eu acho que aqui a gente encerra as perguntas que chegaram. Fazer um comentário bastante importante aqui, nos sigam nas redes sociais, né? Nós estamos presentes nas redes sociais, então nos sigam lá, vocês vão conseguir acompanhar o nosso conteúdo. Nós temos um volume bem interessante de próximos eventos e webinars que nós estamos projetando para acontecer de maneira sequencial, então nos acompanhem, vocês vão conseguir ouvir falar bastante de tecnologia, bastante de solução, e vai ser um prazer andar em conjunto aí com vocês, com os seus clientes, e falar, né, abertamente de tecnologia. Então aqui do ponto de vista da apresentação, eu entendo que a gente concluiu, acho que Lobo, quer fazer um comentário final aí para a gente? Quero agradecer, né, a presença de todos, né, a excelente audiência que tivemos, né, os feedbacks que eu já recebi aqui também. Agradecer os speakers todos aqui, né, falaram com propriedade, né, acho que a gente tem muito mais para falar ainda, né, Edge Compute envolve muito mais coisas, né, envolve IoT, envolve Private 5G, né, tem bastante coisas para a gente falar, mas falamos da parte de computação, que também vai ser bastante importante com o advento de 5G. Então, eu só quero agradecer aqui a todos, excelente evento, e agradecer também toda a audiência aqui.